Vamos ao portaldia.com trazer informações de um tema que tem repercutido bastante entre os teresinenses, a cobrança do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Coloca na tela aí a informação do portaldia.com para quem está nos assistindo. Vamos colocar na tela aqui essa informação sobre o aumento do IPTU. Coloca aqui a tela espelhada, tela cheia para quem está nos assistindo. Os contribuintes de Teresina começaram a perceber um aumento no valor do IPTU em 2026. Segundo a Prefeitura, a mudança ocorre devido à atualização da planta genérica de valores, instrumento que define a base de cálculo do imposto, que não era revisada há mais de 2 décadas. Aí tem relatos de alguns teresinenses em alguns imóveis que tiveram um aumento de 150%, 200% no valor do IPTU cobrado. De acordo com o coordenador especial de Receita do município, Henri Portela Lopes, a atualização já estava prevista na legislação e foi colocado em prática agora em 2026. Segundo a Prefeitura, o cálculo do imposto leva em consideração 2 fatores principais, a área do terreno e a área construída. A PVG, que é a planta de valores genéricos, determina o valor do metro quadrado tanto do terreno quanto da edificação, conforme a localização do imóvel. Tá? E muitas reclamações, muitas pessoas questionando, inclusive surpresas com esse valor majorado do IPTU. Apesar do aumento, a Prefeitura afirma que ampliou as possibilidades de pagamento. Quem quitar o IPTU em cota única até o dia 15 de abril terá um desconto de 15%, desde que não possua débitos anteriores em IPTU ou taxa do lixo. O número de parcelas também foi ampliado. Antes era possível parcelar o IPTU em 6 vezes, agora é possível parcelar em até 9 parcelas. Atualmente, Teresina possui cerca de 364 mil imóveis na zona urbana, 270 mil residenciais e 61 mil terrenos. Tá aí, viu? Muita reclamação, muitos questionamentos sobre essas mudanças no IPTU. Deveriam ter sido aplicadas no ano passado, mas houve ali uma questão de insegurança jurídica, porque para ser cobrada em um ano, as medidas precisam ser aprovadas em um ano anterior, ou seja, com um ano de antecedência. Então, de fato, agora em 2026, os novos valores do IPTU já em vigor e muitas reclamações já registradas. E aí, Nathan, a grande questão é que há mais de 20 anos, a última atualização da planta tinha ocorrido em 2002. Então, por esse motivo, muita gente acabava pagando um valor de IPTU bem abaixo do que se esperava. Com essa atualização, mais de 20 anos depois, o aumento, de fato, chamou muita atenção. Muitos relatos de pessoas que antes pagavam R$500, Vitor, e agora estão recebendo boleto de acima de R$1.500. Triplicou, nesse caso, o valor da taxa de IPTU. Então, realmente, a gente não pode dizer que foi pego de surpresa, porque desde o ano passado, de fato, essa discussão vinha sendo travada, principalmente na Câmara Municipal, quando a Prefeitura alega a questão da insegurança jurídica. Realmente é um fato. Ano passado a Câmara discutiu isso, e agora é aquela velha história, não adianta reclamar muito, porque a legislação já foi toda aprovada, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Finanças, cumpre o seu papel fazendo essa cobrança e oferecendo aí mais condições de efetuar o pagamento. Cabe a nós, cidadãos, sem dúvida nenhuma, reforçar a cobrança, pela melhoria, principalmente dos serviços urbanos. Quem antes pagava um valor de IPTU razoável, um valor até mais baixo, pode ter certeza que a partir desse ano vai sentir muito mais no bolso, porque esse aumento pesa, sem dúvida nenhuma, no orçamento pessoal, no orçamento familiar. Agora a gente precisa cobrar para que esse dinheiro realmente se transforme em melhorias para o ambiente urbano. A gente está falando principalmente das condições de pavimentação das ruas, a própria questão da legislação de calçadas que a nossa cidade não cumpre, é muito ruim. Entra também a questão da buraqueira nas avenidas. A gente precisa reforçar também a cobrança em relação às questões de drenagem. O período chuvoso está aí para mostrar que é um gargalo histórico da nossa cidade, em Teresina. Os pontos de alagamento se multiplicam. Eu lembro que ano passado a gente passava por algumas ruas, Vitor, não tinha alagamento. Nesse ano passou a ter, exatamente porque a cidade vai crescendo, a área impermeável
a área permeável vai sendo reduzida, né? E aí a gente acaba sofrendo cada vez mais o impacto de uma cidade que cresce sem o devido planejamento. E aí quando começa a doer no bolso, como é nesse ano, a partir desse ano, com o aumento de IPTU, a gente precisa reforçar ainda mais a cobrança aos vereadores para que eles cumpram o seu papel, à prefeitura para que garanta que a cidade tenha, né, corra atrás do prejuízo e busque se planejar para crescer com desenvolvimento. Então é realmente uma situação em que o cidadão teresinense precisa enfrentar, mas saber que também precisa cobrar e buscar fazer com que esse recurso seja aplicado de volta. João, Natan e todo mundo está nos ouvindo, eu acho completamente incabível que tenha se passado 20 anos para se ter um reajuste na tarifa do IPTU. E quando se tem esse reajuste é de praticamente 3 vezes. A gente sabe que com o passar do tempo o custo de vida aumenta, o valor do terreno também vai aumentar e isso reflete diretamente no IPTU. Isso é uma questão lógica, uma questão óbvia e a gente entende isso que de fato deveria estar acontecendo. Mas não pode acontecer de se passar 20 anos e ter um reajuste tão grande como aconteceu. Apesar das justificativas da Prefeitura de Teresina de que esse reajuste acontece após 20 anos, então se você pegar ali todos os valores que precisavam ser reajustados, acontece mesmo de você ter esse valor alto, mas não deveria ter acontecido dessa forma. E mesmo com essa facilitação feita pela Prefeitura para o pagamento, mesmo dessa forma eu ainda acho um valor injustificável de aumento de um ano para o outro. E quando você começa a pesar esses fatores que foram citados pelo João, quando você precisa pagar 3 vezes mais o valor do IPTU e você não vê 3 vezes mais melhoria na sua moradia, então é óbvio que você vai criticar, vai reclamar desse reajuste. O João citou aqui algumas mazelas que ainda existem no município e que vão até aumentando com o passar do tempo, e eu cito uma aqui a mais, que é a questão da tarifa do lixo. A falta da coleta do lixo, e que existe ainda uma cobrança de tarifa do lixo. Ou seja, um serviço que há anos é feito de maneira medíocre e que a gente segue pagando tanto o IPTU, agora mais caro, como ainda também uma questão da tarifa do lixo. Tudo isso eu acho que precisava ser melhor discutido e, de preferência, precisava ter sido feito um aumento de maneira gradual, já que não foi feito por insegurança jurídica no ano passado e deixado para esse ano, então que por insegurança, por falta de estrutura da prefeitura, que a prefeitura não vem dando para o seu morador, então poderia ter feito aí um atraso ou pelo menos um aumento menor desse valor do IPTU. Eu me assustei, inclusive, com a notícia, Natan, de que houve um aumento tão grande. Eu ainda não recebi o IPTU lá da minha casa, então eu não tinha essa consciência. E assim que eu vi as pessoas que estavam pagando R$500 e passavam a pagar R$1.500, fui pego de surpresa. Achei, inclusive, que poderia ser alvo aí de uma fake news. E quando apareceu a confirmação, e depois, inclusive, nessa matéria do portal que eu li ontem, fiquei assustado, fiquei surpreso e indignado, porque eu já estou esperando a pancada no bolso também.